André, daí 2007, a final da Copa do Brasil e aquele ano importante do Fluminense. Importante, ali eu começo o ano titular, né, em 2007, vem excelentes contratações ali. Já era o Renato? Não, aí era o PC, Era o PC. no começo. Começou com o PC Começou Guzmão. com o PC. Porque ele salvou, né? Literalmente. Aliás, o PC tá onde? O PC tá sumido, né? PC, ele estava no Ceará há um bom tempo, mas não estava como treinador. Mas ele tá afastado de treinador. Acho que Mudou tá. muito também o PC Guzmão, né? O Daí PC naquela Guzmão era época- aquele cara assim, ó. Ele saía de um clube, dava uma semana e Ele já já tá tava no no diretor do Vasco, né? Do Vasco, isso. E aí trouxeram o Carlos Alberto, Cícero, Thiago Neves. Cícero, depois jogou no E eu era Figueirense. titular daquele time, no começo do campeonato. Eu era titular. Só que por pressão, os caras vieram pela Unimed e vieram com salários bem mais altos do que o meu. Foi se formando um time, e eu titular, só que o time ele não engrenou no Campeonato Carioca. E aí a gente cai na semifinal da Taça Guanabara e aí demitem o PC. Daí quando demitem o PC, chega o Renato Gaúcho. Daí o Renato já chega com um time na cabeça dele e eu não era titular, mas eu jogava todo jogo, eu entrava sempre. E daí com o Renato tava também o Vinícius Eutrópio de auxiliar. E enfim, eu jogo quase todos os jogos. E eu tenho uma mágoa que o último jogo aqui no Scarpelli eu fiquei cortado do jogo. Isso pra mim assim, cara, lógico, eu me sinto parte porque eu joguei em quase todos os jogos. Só não joguei da volta com o Atlético Paranaense e as finais. E eu entrei em quase todos. Joguei titular ou entrei. No jogo do Maracanã, Fluminense, Figueirense, tu Também estavas não no tava. banco? Também não estava. Também não tava. E aí assim, lógico que sou campeão também, né? Me considero Sem campeão, dúvida, mas infelizmente na final eu não joguei. Então assim, Seria outro sentimento, com certeza. Seria uma cereja do bolo Seria sensacional isso. na tua carreira. Seria cereja Fluminense, do bolo. na casa do adversário que tu tens do outro time, Isso. que é o Avaí, Isso. dentro do Scarpelli ser campeão. Aliás, Mas isso, desculpa, só para dar Claro. fazer um adendo aqui. Isso não diminui a minha conquista. sem dúvida. Assim, porque eu era titular e reserva daquele time o tempo todo. Tem Entendeu? registros Até porque fotográficos. A competição não se ganha num jogo só. Isso aí, Ela foi claro. ao longo de alguns tanto jogos, que eu falei, vários jogos. tanto que no bicho, para repartir o bicho, a minha parte é 75%. Então assim, porque a gente fazia assim, se tu tá no banco é 50%, conta como 50%. Se tu jogou de titular é 100%. E se tu entrou do banco é 75% de participação nos jogos. E o geral deu 75%. Pra tu ter uma ideia como eu realmente joguei bastante naquela... Teve peso, né? Isso. Como tem a divisão do bicho em relação ao resultado, né? Isso. Ganha um bicho, empata é outro, perde é outro. É isso aí. Né? Isso aí. Antigamente era... Você perdia, não ganhava nada. Empatava era uma parte e ganhava era integral, né? Eu vi isso, muito isso. Mas tu chegou a vir a Florianópolis para... Não, vim, eu viajei. A gente viajou com 19 atletas, né? Na verdade, 19 atletas para o jogo. E vieram mais alguns outros jogadores, porque não que a gente já contava que ia ganhar o título, mas eles tentaram trazer o máximo de atletas para fazer parte do título também. Porque o Figueirense todo mundo contava como um campeão, né, cara? Figueirense foi aí que o Figueira pecou, né, cara? Eu acho que a imprensa daqui também tem uma grande parcela de culpa com aquele título que o Figueirense perdeu. Tinha e a um gente timaço ganhou no Figueirense. caso. Porque a gente chega aqui, cara, Camisa, tudo faixa. Camisa, faixa, campeão Tudo, Copa do Brasil, foto já, campeão tinha Copa do foto. Brasil, Eu vou campeão. discordar um pouquinho. O Diário Catarinense, campeão da Copa do Brasil, o Figueirense já, com a foto do Maracanã, campeão Copa do Brasil. Assim, eu tô. Chegou no vestiário aquele Chegou, pôster? claro, o Renato Gaúcho na preeleição para o jogo, tá lá o pôster do Figueirense campeão da Copa do Brasil, e ele pega uma faixa de campeão, Figueirense campeão da Copa do Brasil 2007 e prende. Ele fala assim, precisa falar mais alguma coisa? Não, não precisa, né? O time é tal, bom jogo. Eu vou dar uma discordada mínima, né, respeitando a tua opinião, porque na época eu era repórter da CBN Diário e acompanhei tudo aquilo, né? O Figueirense foi ao Maracanã e eliminou o Botafogo,
né? Eu lembro que eu fui no aeroporto Estilo Luz entrevistar a torcida do Figueirense indo ao Rio de Janeiro de avião fretado Tinha um timaço para Figueirense. acompanhar esse Era um jogo timaço. contra o Botafogo. Aí o Cleiton Xavier fez o gol, Mário Sérgio, treinador. Mário Sérgio Sérgio, treinador, o Figueirense foi campeão. Tinha o Maico, pô, jogou muita bola. Aliás, cara. o Mário Sérgio perdeu o título como técnico do Figueirense e depois morreu no voo da Chapecoense, né, cara? Já Então, como Santa Catarina, comentarista, né, da ESPN. A vida dele teve momentos tristes em Santa Catarina. E aí, na decisão, eu me lembro que o Fluminense treinou na ressacada. Isso. E eu cobri esse treino. Entrevistei o Renato Gaúcho à beira do gramado. E assim, o torcedor alvinegro, ele tem em sua história e memória esse lado triste do que foi a decisão, a perda do título. Mas eu vi, e nós víamos, primeiro um Figueirense 7 anos na Série A. Que eu vi com meus olhos e cobri todos os jogos, uma fase extraordinária do futebol catarinense. Olha, que eu ainda como jornalista, há 24 anos, não presenciei igual, né? O Figueirense fazer 6 no Palmeiras, de derrubar o Leão, técnico do Palmeiras. Na semana seguinte o Leão vinha aqui de novo como técnico do São Caetano. Golear o Flamengo no Scarpelli. 4-0 no Flamengo, Dentro, fora. 5-1 no Vasco, com Romário no Vasco e Edmundo no Figueirense. Então assim, foi uma fase maravilhosa do futebol. Vi o Figueirense ganhar de 1-0 de um Cruzeiro campeão da Tríplice. Tríplice Coroa. Gol de falta do Márcio Márcio Goiano. Goiano. O Luxemburgo quase derrubou o microfone no hotel quando eu fui fazer uma entrevista com ele, que tinha saído aquele resultado do processo da manicure, e ele estava pé da vida. Né? Então, assim, a imprensa era forte, nós tínhamos equipe nas emissoras de rádio, cobertura era muito grande, era um título que a gente não via desde o Criciúma em 91, né? E foi uma das maiores festas que eu vi pré-jogo na história do futebol de Florianópolis. Porque o jogo era quarta-feira à noite, quinta-feira era feriado de Corpus Christi, tá? É isso aí mesmo. A torcida do Figueirense, ela começou a fazer festa às 9 horas da manhã. O Estreito, parece que a cidade toda foi para lá, tá? Era uma loucura. A torcida do Fluminense, aqui da região, compareceu. Eu lembro que eu entrevistei um cara vestido de papa, torcedor do Fluminense, que ele veio de Brasília de carro para esse jogo. Então foi um dos maiores jogos da história, um dos maiores jogos da história do futebol catarinense. Do futebol catarinense, independentemente se o Fluminense foi campeão ou não, isso é um detalhe, né? Agora, o Figueirense tinha um timaço, jogou muito naquela partida, deu trabalho pro. O goleiro era o Fernando Henrique, né? E tomou um gol muito cedo, o Figueirense. Tomou um gol cedo, foi um detalhe, né? Foi um detalhe. Foi um balde de água fria. Agora, Mas eu achei depois... também que o Figueirense, não sei se o André talvez estava acompanhando, não foi aquele jogo que o Figueirense teve chance de empatar. Depois do 1-0 ficou um jogo morno. Um jogo amarrado. Mas teve também alguma achei. chance. Amarrado, Ele não imaginava que tomaria o gol. Eu digo mais, as pessoas reclamam muito. Meu pai, por exemplo, não vou mais a campo desde que o Figueirense perdeu a Copa do Brasil. O Fluminense falou, pai, aquela Copa do Brasil que o Fluminense ganhou, na verdade o Fluminense já deveria ter ganho muito mais títulos, estava devendo um título, porque o Fluminense tinha sido campeão da Brasileiro, se eu não me engano, e aí eu acho que não tinha conquistado mais nada dali pra frente, ou pouca coisa. Então o Fluminense não tinha aquela Copa do Brasil. Por uma ordem de tamanhos de clube, já era pro Fluminense ter ganho, e aquela era a Copa do Brasil do Fluminense. O Figueirense ter sido campeão seria uma exceção muito grande. Então era o momento do Fluminense, pelo tamanho que é o Fluminense, que estava devendo esse título. O Fluminense devia isso para a torcida dele. E ali o que aconteceria? O Figueirense fosse campeão, A Libertadores, né? ia para a Libertadores e aí ninguém segurava mais. Talvez ali o Figueirense pudesse se tornar o que hoje é o Atlético Paranaense. Naquele momento. Não diria Disputando, tanto, mas teria chance, né, de mudar um patamar. Que aí ia disputar uma Libertadores, a questão do estádio. Viria ia estádio, crescer. isso. O Figueirense, o estádio já não comportava mais a torcida. Mas agora quem vai discordar de ti sou eu. Porque se a gente for pensar isso, o Paysandu chegou a final Paraná de Libertadores, São Caetano também. Eu acho que daí tudo faz parte de gestão de futebol. Depende de quem está gerindo o futebol. Depende o planejamento do clube em si. Assim, eu concordo contigo. Porque o caminho que o Figueirense estava
Né? Era a chance. A tendência era essa. ajeitadinho, a A tendência gestão era essa. Mas eu digo também assim que tem alguns clubes que chegaram, Paysandu e o São Caetano são 2 exemplos. O São Caetano chegou na vice-libertadores. Não, São Caetano venceu o primeiro jogo fora. Sim, 2-1. Era centenário do Olímpia. E perdeu em casa, perdeu de pênalti. Tava ganhando de 1-0 em casa e tomou a virada. Sim, 2-1. São as loucuras do futebol. Queria que tu contasse em alguns minutos como é que foi essa tua vida pro Avaí para praticamente jogar como profissional no clube, conquistasse um acesso, um título estadual e, claro, algumas coisas que acontecem também que não são positivas, né? Sim. Mas pelo cidadão que tu és, pela formação que tens, educação que tens, não fica uma mágoa. Não, é assim. Eu voltei pro Avaí por amor, literalmente. Eu tava no Denis Lee Sport, até a camisa tá ali atrás de ti. Esse aí, isso. Eu tava no Denis Lee e eu tinha um salário muito bom. E eu tinha um contrato eu acho que eu tinha pouco mais de 1 ano de contrato ainda e eu era capitão do time. Sim. Então eu tava numa zona de conforto muito grande. E daí o Avaí fez contato. Tava na Série B para eu vir jogar. Eu falei, pô, lógico, vou. Já tava assim com a vida financeira resolvida. Vou jogar no meu clube de coração e vou ajudar nesse momento difícil. E realmente foi o que aconteceu. Onde eu conquistei o acesso para a Série A e o título estadual depois de 7 anos, né? E assim, eu deixei uma vida muito confortável lá para vir para cá. Eu não sabia onde eu estava me enfiando, na verdade. O que eu passei no Avaí? Por ter essa identificação do Avaí, se eu tivesse no banco, eu era vagabundo. Eu já não queria nada com nada. Se perdesse, eu ainda era o culpado. Se ganhasse, mérito do Rodrigo que fez o gol. Sabe assim? E aí eu comecei a me sentir um pouco assim, cobrado demais da conta. Sabe? Por parte da torcida mesmo. Sabe assim? Perdi, era culpa minha. Ganhava, não faz mais do que obrigação. O cara é novo, né, cara? Tu tavas com o quê? 30 anos? Tava com 31, né? É novo, novo. 32. 31 para 32, E... Solteiro. Só que assim, foi muita cobrança, sabe? Pressão. Muita cobrança, muita pressão. E eu também pequei muito dentro do Avaí, porque eu deixei o meu lado torcedor, meu lado passional falar muito mais alto. Como a gente estava conversando antes de começar, a gente estava batendo nosso papo aqui, eu te admiti que eu errei muito dentro do Avaí. E o meu erro foi de falar demais, de passar o lado jogador profissional, né? De eu fazer o meu trabalho, de eu querer apontar dedo para as coisas erradas que acontecia dentro do clube como torcedor. Entendi. Então eu acabei falando demais no Avaí. Eu morri pela língua no Avaí, na verdade, porque me mandaram embora. O Valentim falou que tinha que me mandar embora. Não culpo ele, não fica mágoa nenhuma, sabe? Acho que já passou, a ferida do Avaí ela já cicatrizou. É difícil de tu ser mandado embora do clube que foi o primeiro clube que eu chutei uma bola de futebol de campo, que me acolheu, que me abriu os caminhos. E ser mandado embora foi bem difícil, cara, de eu conseguir assimilar aquilo, assim. Não fica mágoa, amo o clube de paixão, sempre que eu posso estou lá dentro do clube, sabe? Torço bastante. Tem algumas coisas pontuais que me magoaram realmente lá dentro, com pessoas do clube, sabe? Mas a minha relação com o clube ela é maravilhosa. E assim, eu desejo, assim, hoje, a gente falou também brincando, hoje eu sou mais um torcedor, eu nunca gostei de ser criticado. Eu não vou publicamente criticar tal jogador, eu nunca vou nomear, mas eu posso criticar sim a instituição. Tanto que ano passado, quando o Avaí estava ruim, eu ainda brinquei com o Rodrigo aqui antes do programa, que eu botei assim, esse Avaí para ser ruim, ele tem que melhorar muito. E eu me sinto no direito de falar. Claro. Entendeu? Eu não estou culpando A, B ou C, só estou falando que a realidade do clube era essa. Você pegou o teu torcedor. É isso? Esse direito. É isso aí. Não, André, eu acho que doeu, você reconheceu o erro, amadureceu e vida que segue, né? Vida que segue.